Sem almoçar, fica calado. Não, então glória a Deus, irmão. Quem ficou sem almoçar, fica calado. Todo mundo almoçou, pastor. Glória a Deus. E eu quero deixar registrado aqui, o almoço estava maravilhoso, tá? Parabéns à irmã que proporcionou esse almoço maravilhoso para nós. Amém, amados? Nós estávamos em transição de coordenação. Vocês viram que nós oramos aqui hoje de manhã pelo pastor Celso, que assumiu a coordenação. Mas o pastor Hamilton, antes de entregar a coordenação, ele fez isso comigo. Porque esse planejamento do congresso foi feito antes do pastor Celso, daqui para frente, daqui para trás do pastor Hamilton. Ele fez isso comigo, me deu a aula para mim depois do almoço. Então eu vou pedir de presente nessa tarde a sua atenção. Não dorme não. Gilberto, me ajuda aí, hein? Amém? Amém? Dorme não, tá? Se dormir eu vou fazer igual o Marco. Viu? Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Eclesiastes. Cadê o meu retorno aqui? Cadê os slides? Eclesiastes 3,15. O nosso assunto nessa tarde é soteriologia. Soteriologia. E eu trago o plano soteriológico de Deus dentro do tempo. E o texto que nós vamos ler, ele traz uma base para que os irmãos entendam onde nós estamos e quem somos diante de Deus, incluindo essa doutrina. Vamos ler juntos? Comigo? Todos juntos. O que é e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nessa tarde, e a nossa súplica, a súplica da nossa alma, é que nós possamos, pelo Teu Santo e Doce Espírito Santo, ser ministrados e confrontados, ao ponto de chegarmos ao entendimento, ó Deus, de todo o investimento do céu para com as nossas vidas. Nós oramos a Deus para que a palavra do Senhor, que não volta vazia, ela venha cumprir nessa tarde em cada um de nós o seu propósito. Ó Deus, e a semente que está sendo plantada aqui neste dia de vitórias, nesse dia de conquistas, nesse dia de adoração, possam ser sementes, ó Deus, que venham produzir grandes frutos no nosso meio, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, e que o nosso crescimento seja, Senhor, em entendimento, em aprendizado, e que nós possamos amar mais a Tua palavra, e criar e gerir, Senhor, um relacionamento ímpar, íntimo contigo a cada dia na nossa caminhada. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Cadê? Conseguiu colocar o slide aí? Eu já não pregava com slide, nunca dei aula com slide. Eu insistiram comigo em fazer. Agora que eu construí, pastor, agora eu quero. Agora eu quero slide. Amém? Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele nos auxilia, ele nos dá uma instrução, ele traz para nós um auxílio para entendermos o plano de Deus. Eu ia pedir para apagar a luz, obrigado. O plano de Deus de salvação, o plano que o homem tem, o plano que Deus tem para o homem, o plano de salvação dentro do nosso tempo, o tempo cronológico. Existem duas formas de enxergarmos o tempo. Existem duas explicações que nós trazemos relacionada a tempo. Existe o tempo cronológico, é o Cronos, é o nosso tempo, e existe o tempo que nós conhecemos, que nós chamamos de Kairos.
que é o tempo de Deus. O Kairos, que é o tempo de Deus, no contexto cristão, ele é frequentemente traduzido como tempo de Deus. Ele se refere a um momento, uma intervenção, e essa intervenção, ela é uma intervenção divina, um instante sagrado, qualitativo, que não pode ser medido ou apressado pelo relógio. Esse é o Kairos, o tempo de Deus que não se mede. O nosso tempo, ele é contado pelo relógio. O tempo que nós estamos nos referindo, ele vem do grego, que é Cronos, refere-se ao tempo cronológico, o tempo que é contado linear, sequencial. É o tempo que pode ser medido em segundos, horas, dias, meses, anos, e que se mede por relógio ou calendário. Esse é o tempo do homem. É o que passa aqui o slide, né? Então, nós vamos, dentro desse contexto da palavra que nós lemos, tentar trazer um entendimento aos irmãos de como que Deus age no nosso tempo, mesmo estando fora desse tempo. Então, se o tempo de Deus é um tempo que não se mede e o nosso tempo é um tempo medido, Deus, ele, pelo seu poder, ele governa. Ele não só interfere, mas ele governa o nosso tempo, mesmo estando fora dele. E eu quero trazer ao entendimento dos irmãos esse contexto soteriológico, né, da soteriologia, como que é a ação de Deus dentro do nosso tempo, mesmo não estando Deus inserido dentro dele. Então, primeiro eu quero explicar aos irmãos o que é soteriologia. Para muitos pode ser um termo estranho, um termo desconhecido, mas assim como o pastor Renato trouxe aqui na aula anterior, a aula sobre amartia, soteriologia vem também do termo grego que é soteria, e soteria tem o seu significado que é libertação ou salvação. E quando nós pegamos essa palavra e juntamos ao estudo que é o Logos, né, nós formamos a palavra soteriologia, que significa o estudo da doutrina da salvação, que é um estudo que ele é, na teologia sistemática, ele é conhecido como doutrina da salvação. Então nós pegamos o texto de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 5, e deixamos essa questão, essa pequena dúvida na cabeça dos irmãos, porque eu tenho certeza que muitos irmãos já leram esse texto. Eu tenho certeza que muitos irmãos ficaram sem entender esse texto. Como assim? O que é já foi? O que há de ser também já foi? Deus pede conta do que passou? Só que no versículo 1 desse mesmo capítulo 3 de Eclesiastes vai dizer que existe um propósito para todo tempo debaixo do sol. Então tudo está determinado por Deus. A história da humanidade está determinada por Deus. Então nós vamos trazer, dentro desse contexto da soteriologia, os pilares que se sustentam dentro dessa doutrina. Então, quando nós falamos de doutrina da salvação, nós estamos nos referindo a alguns pilares, ou seja, no decorrer aqui da ministração, os irmãos vão perceber que são caminhos que nós vamos percorrendo ao longo da nossa caminhada. E esses pilares, já está projetado aqui, ele é justificação, regeneração, santificação e glorificação. Todo salvo em Cristo, todo salvo em Jesus, ele passa por este processo, ele precisa passar obrigatoriamente por esse processo para alcançar o objetivo do processo, o objetivo do propósito. E nós vamos trazer aqui, para que os irmãos entendam, mais uma vez,
a relação e o que nós estamos querendo, a proposta que nós queremos trazer aqui de tempo cronológico e tempo de Deus, Kairos, eu trouxe essa pequena ilustração. Então aqui, eu vou... Ó, já até aprendi, pastor, mexer. Aqui, o que acontece aqui? Quando se inicia a vida, a gente nasce, vai crescendo, né? Existem os pastores que já estão aqui já, ó. Porque só para acordar os irmãos. Eu conheço uns três, já estão nessa fase aqui, ó. Mas aqui eu quero ilustrar, irmãos, a nossa trajetória. Aqui está retratado a nossa vida. Nós nascemos, nós crescemos, nós produzimos, reproduzimos. Quando eu falo produzimos, é o homem, a mulher no auge da sua vida produtiva em relação ao trabalho, às suas conquistas. Nós estamos vivendo nesse âmbito, mas nós temos uma coisa: cada dia que passa, nós estamos vivendo, nós estamos ganhando mais um dia, porque nós estamos vivendo mais um dia, mas na verdade nós estamos contra o relógio cronológico. Porque cada dia que passa nós ficamos o quê? Cada vez mais velhos. Nós estamos envelhecendo. Então, dentro desse tempo cronológico, nós temos o dia para nascer e o dia para morrer. Nós não temos como fugir disso. E essa é a história da humanidade, essa é a história do homem. O homem nasceu e ele um dia vai morrer. Uns cedo, outros tarde, outros no meio da caminhada, mas é certo que vai. E aqui está, meus irmãos, a história de cada um ser humano dentro deste plano cronológico. Mas só que Deus, Ele age conosco, Ele interfere em nós, Ele governa a nossa vida aqui, mesmo não estando aqui. E por isso que eu quero que os irmãos entendam o que nós vamos discorrer aqui nesse estudo acerca desse projeto maravilhoso, acerca dessa doutrina que é tão maravilhosa para nós, que é a doutrina da salvação. Por quê? O que é salvação? É libertação. Meus irmãos, se nós somos salvos, nós somos livres. Se nós somos salvos, nós estamos liberados. Estar livre é você ter a sua sentença perdoada, é você ter a sua sentença anulada. Por que uma pessoa ela entra no cárcere? Por que um cidadão, um indivíduo que comete algum delito, ele entra no cárcere? Porque ali ele vai pagar uma pena, ele vai, pela culpa cometida, ele recebe então uma condenação, e essa condenação o leva e encerra-o na prisão. E todo desejo, todo sonho do encarcerado, o que é? Liberdade. É se tornar livre. É passar a gozar da liberdade. E acontece que, no caso espiritual da humanidade, havia uma culpa sobre o homem. Havia uma culpa que ele jamais poderia, por si só, anulá-la. Não tinha como. Então, o que foi preciso? Uma intervenção de Deus. Por isso que nós começamos, e eu começo a falar de tempo de Deus e tempo do homem, para que os irmãos possam entender e também entender o contexto do texto que nós lemos. Porque quando nós falamos de Kairos, nós também temos de Cronos, nós temos que falar do Kairos. E aqui eu fiz para os irmãos entenderem, tem uma seta para cá, imagina que essa seta ela some para lá, e essa seta aqui some para cá. Tempo de Deus. O tempo de Deus não se conta, ele é eterno.
Deus age na sua eternidade. Eu coloquei aqui, não sei se os irmãos conseguem observar, mas tem uma bolinha azul aqui, ó. Sabe o que é essa bolinha azul aqui? Está aqui? É isso aqui, ó. Eu acho que se nós formos pesquisar aqui, se encontrarmos uma pessoa mais velha que tem aqui, tem menos de 100. Mais de 80, menos de 100, a média, né? Então já tem uma vida. Então a gente pega essa jornada toda aqui que você viveu e nós lançamos ela aqui dentro. Amém? Amém. Não. Aqui. Pegadinha, pastor, desculpa. Aqui está o tempo da humanidade inteira representada dentro do Kairos. Aqui não está só a vida de um indivíduo, aqui está a história do mundo. Por isso que eu começo aqui a falar dos pilares da salvação, falando a respeito da justificação. E dentro do texto, o contexto que nós extraímos é, para que você entenda agora o que você acabou de ler comigo. Deus pede conta do que passou. Sabe por quê? Porque para eu e você estar aqui, nós somos, por Cristo, já justificados. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória. E o homem, para que ele possa alcançar esse propósito, ele possa ser inserido dentro desse projeto, ele precisa passar pela justificação. Por isso que Deus pede conta do que passou. E por isso nós podemos dizer que o tempo de Deus não é o nosso. Deus pede conta do que passou porque o que foi feito por nós já aconteceu. O sacrifício já foi feito por mim e por você. Jesus já morreu na cruz, mas Ele não está lá. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Por isso que nós falamos que quando nós lemos Deus pede conta do que passou, é porque o que passou já passou, ou seja, Jesus já foi à cruz. Então o que Deus ele faz? Ele nos entrega a sua palavra. E a palavra dele que ele nos entrega, ou seja, isso que nós descobrimos na sua palavra, esses estudos maravilhosos, essa riqueza de conhecimento que a palavra de Deus nos entrega, essa riqueza de entendimento que a palavra de Deus nos instrui, ela forma para nós uma luz, ela ilumina o caminho que nós trilhamos. Quando nós somos chamados pela sua maravilhosa e infinita graça para sermos participantes, herdeiros e co-herdeiros dessa grande salvação, dessa graça que é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas Ele, pela sua infinita graça, nos alcançou e nos justificou. Ou seja, lembra do prisioneiro? Culpa. Aqui as aulas estão tendo uma sequência, notem, estão tendo uma sequência. O pastor Renato trouxe aqui na sua aula falando sobre pecado. Ou seja, todos nós somos herdeiros e a nossa herança é uma herança adâmica. Nós herdamos por natureza o pecado original. Nós herdamos esse pecado adâmico. Então todos nós nascemos, quando nós nascemos debaixo de um jugo. Nascemos debaixo de uma culpa. E Deus, para nos salvar, Ele quer e Ele precisa criar conosco um relacionamento. Deus, Ele tem desejo, Ele deseja se relacionar com cada um de nós. Deus precisa se relacionar com o homem e Ele deseja que o homem se relacione com Ele. Mas é impossível o homem manter, criar, construir um relacionamento com Deus com essa culpa. E não há nada que o homem possa fazer para tirar de si essa culpa por si só.
se não houvesse uma intervenção do céu. E essa intervenção veio. E essa intervenção se chama Jesus. E por meio de Cristo, ou seja, nós fomos justificados por meio de Cristo. Nós somos justificados pela fé. E quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nós temos paz. Eu passei sem querer aqui. Nós temos paz, o versículo diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5, versículo 1. Essa justificação, ou seja, ela anula a culpa. Então, o crente agora em Jesus, ele não vive debaixo da culpa. A culpa, ela foi tirada. A sequela do seu passado pecaminoso, ela foi tirada lá na cruz. Na cruz, Jesus levou sobre si o nosso pecado, porque Ele se fez pecado por nós. Ele morreu uma morte vicária, ou seja, Ele foi uma morte substitutiva. Ele foi no meu e no seu lugar, para quê? Para nos justificar. E a pergunta que nós mais ouvimos, é uma pergunta que ela é frequente, de que nós precisamos ser justificados? Nós precisamos ser justificados do pecado que nós trazíamos conosco. E por isso que essa doutrina é tão maravilhosa, porque uma vez que nós somos justificados, nós temos agora paz com Deus, então nós podemos nos relacionar com Ele. Então, Deus pede conta disso, de todo o investimento celestial que foi feito por cada um de nós na cruz do Calvário. O próximo pilar que nós passamos, então, quando nós somos alcançados por essa graça, nós entendemos que nós somos, sim, por Cristo justificados, nós somos reconciliados com Ele por meio da fé, nós temos paz com Deus. Então agora nós passamos a viver um período da regeneração. E isso, quando acontece, meus irmãos, é algo extraordinário, porque nós vemos uma mudança radical na vida daquele que se regenera diante de Deus. Sabe, aquela pessoa que você conheceu, que muitos e a sociedade talvez tenha rotulado de uma forma tão pesada. Então, o pecado, ele faz isso, ele traz esses rótulos para o homem, para a mulher, para o indivíduo. O pecado traz certas nomenclaturas que são pejorativas. Fulano era viciado. Fulana, adúltera. Lembra da mulher que foi pega no ato do adultério? Mulher adúltera foi levada para Jesus para ser apedrejada. A sociedade, ela rotula o peso e a culpa do pecado. Mas quando nós fomos alcançados pela graça de Jesus, quando nós somos abraçados pela graça de Jesus, e nós entendemos que a graça dele nos justificou, nós então passamos a viver e adentrar em um processo. E esse processo, ele vai vivendo um progresso na nossa caminhada agora em Jesus. Nós somos agora regenerados, porque o homem e a mulher que cometia certos delitos, agora não os fazem mais. Ela é uma criatura completamente regenerada. O homem que roubava, não rouba mais. A pessoa que bebia, não bebe mais. O violento, não violenta mais. O agressivo, o agressor, não agride mais. Ele se recompôs, ele foi regenerado, ele foi reconstituído. Ou seja, Tito, no capítulo 3, versículo 5, na parte B, vai dizer o seguinte: mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. A obra de Jesus é tão maravilhosa e tão perfeita, que nós, mesmo trazendo esse peso, esses rótulos, essa culpa, essa mancha, essa marca, Jesus nos lava. Ele faz uma perfeita lavagem, nós nos regenerando. Sabe quando você encontra com uma pessoa em um ambiente público, em uma sala de espera, em um ponto de ônibus, em uma sala de espera de consultório, e o crente logo identifica o outro?
Já aconteceu isso? Você está sentado ali, aí você começa a olhar, porque o crente em Jesus, ele é parecido com Jesus, ele é mais semelhança. Aleluia. Ele se parece com o Criador. Ele se entrega. O crente se entrega. Sabe por quê? Pelo seu modo de falar, pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de agir, pelo seu comportamento, a conversa. Pedro foi pego assim quando estava negando Jesus. Tu és um deles. Não, eu não sou. A tua fala te condena. O crente, quando ele abre a boca, todo mundo sabe que ele é crente. Sabe por quê? Porque ele já não é mais uma criatura. Ele é uma criatura, na verdade, regenerada. Ele agora foi alcançado. Ele tirou aquela nomenclatura, aquela roupagem que tinha pecaminosa. Mas agora ele é lavado, ele é remido. Porque ele tem um aspecto daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele foi regenerado pela graça de Jesus. Nós somos justificados, nós somos em Cristo regenerados. A obra do Espírito Santo é tão intensa, tão profunda, tão verdadeira, que onde havia condenação, ou seja, onde havia morte, Deus transforma em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas a partir do momento que o Espírito Santo ele passa a governar a nossa vida, a partir do momento que nós somos alcançados por essa graça, nós passamos a viver um novo ciclo. Nós passamos a frequentar um novo ciclo da nossa vida. As amizades tóxicas, elas já não fazem mais parte, porque as conversas já não nos interessam mais. E nesse momento da regeneração, meus irmãos, é muito fácil identificar algo que é muito maravilhoso e muito extraordinário, porque fica notório a ação do primeiro amor. Lembra de quando você se converteu? Não é para você esquecer isso na sua vida, você precisa viver isso a cada dia. Aleluia. Aquela alegria, aquele prazer, aquele gozo. Aleluia. Quando eu me converti há quase 30 anos atrás, aliás, quando eu fui aceito pelo Senhor, quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me aceitou na sua presença há quase 30 anos atrás, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria falar de Jesus. Eu chegava na escola, eu queria pregar para os meus amigos, os alunos. E aquilo foi um testemunho, um exemplo clássico de regeneração. Porque existia um eu antes de Cristo e um eu depois de Cristo. Isso ficou um testemunho na escola, porque a minha fama era conhecida na escola. Cadê os meninos? Estão lá em cima, né? Posso falar? A minha fama não era fama boa na escola. Nada de coisa ilegal não, tá, irmãos? Mas de bagunça mesmo e falta de compromisso. E mamãe fala que ela está aqui me ouvindo, que era falta de vergonha. Mas enfim, regeneração. Transformação, mudança de vida. As amizades tóxicas são rompidas, inicia-se um novo ciclo, um novo estilo de vida transformado de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios vai dizer que e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A transformação que acontece na nossa vida, ela é de glória em glória. As pessoas olham para nós e veem a presença própria do Senhor Jesus, porque nós somos espelho dele, nós somos imagem dele, nós somos feituras dele. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo nós somos justificados, regenerados e agora nós somos santificados. Esse é um processo, meus irmãos, que ele vai durar do momento do seu chamado, do momento que você aceita o chamado de Cristo, melhor dizendo, do momento que ele te aceita na sua presença, até chegarmos ao céu. Porque o crente em Jesus, ele precisa ser santificado. E santificado
cada dia, dia por dia. Por isso a santificação, e nós colocamos aqui, o que é? O que é, já foi. É tempo presente. O tempo cronológico ele é dividido em 3 fases: passado, presente, futuro. Deus pede conta do que passou lá no passado. Nós já fomos justificados. O que é agora? Depois nós vamos entender por que já foi. Mas o tempo que se chama hoje, nós precisamos estar sendo santificado dia por dia, porque a nossa vida ela é uma sequência diante de Deus na nossa trajetória, na nossa caminhada. O texto que está ali, que está em Provérbios 4:18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas enquanto esse dia perfeito não chega, você vai continuar na caminhada, você não pode retroceder, ou seja, você não pode abrir mão daquilo que já foi feito por você na cruz e daquilo que você está vivendo em Jesus na sua caminhada. Você é imagem e semelhança de Cristo, você foi justificado por Ele, agora tem paz com Deus. Não há como você retroceder, não há como você voltar ao passado. Então você precisa ter uma santificação que ela não é estática. Por isso que nós colocamos que é a salvação posicional e processual. Não, agora eu sou um crente em Jesus, eu fui recebido por Ele na presença dEle, eu entendi que Ele morreu por mim, Ele entregou a vida por mim, eu fui regenerado, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, eu roubava, não roubo mais, eu adulterava, não adultero mais, eu sou fiel, eu era um fornicador, não fornico mais. Você vai elencando as coisas, as mudanças da sua vida, porque você é regenerado. Pronto. E é isso mesmo? Não precisa cultuar, não precisa ir na igreja, não precisa... Meus irmãos, a nossa vida de santificação, ela precisa viver uma manutenção diária. Assim como nós nos alimentamos, assim como nós nos almoçamos agora há pouco, senão o corpo, ele perde energia, ele perde nutrientes, ele não se sustenta, ele tomba, ele cai. E enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, nesse ambiente, nesse perímetro, desse tempo presente, nós ainda estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos a desvios. Se a nossa vida espiritual não estiver nutrida na presença de Deus e nós não tivermos um relacionamento de intimidade com Deus. E não é, meus irmãos, não é medido, eu não posso medir o nível de espiritualidade em mim apenas por aquilo que eu falo aqui. Mas eu preciso medir um tempo de relacionamento com Deus no meu particular, no meu individual. E nós temos a palavra de Deus que nos norteia, nós temos a palavra de Deus que nos orienta, nós temos a palavra de Deus que nos sustenta. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então nós temos uma grande responsabilidade em manter a integridade daquilo que nós recebemos. Você precisa sustentar, ou seja, você precisa dar manutenção àquilo que você recebeu, porque você não recebeu da igreja que você frequenta, você não recebeu do pastor que te pastoreia, você não recebeu da pessoa que te evangelizou, que levou o seu conhecimento à palavra de Deus, você recebeu do céu, você recebeu do Senhor, você recebeu da cruz. Porque o que foi feito por você foi feito na cruz. E na cruz, Pedro vai dizer o seguinte, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver.
A santificação é um processual, é um ato contínuo. Demonstra na vida de quem foi justificado e regenerado a essência verdadeira da transformação. Aquele que foi justificado, aquele que foi regenerado, que está em santificação, ele é um ato contínuo na sua vida, é sequencial. Você não pode retroceder, você não pode voltar atrás, você não pode tornar a viver o que você vivia antes. E aqui há um grande perigo para muitos. Muitos aqui têm se equivocado diante das mudanças culturais que nós estamos vivendo. Lembram da primeira aula aqui que o professor Marco Antônio trouxe sobre os impactos nas mentes e nas ideias que são influenciadoras dentro das escolas, nos nossos filhos? Isso está acontecendo diante de uma sociedade. Nós precisamos e estamos convivendo com isso, nós precisamos conviver com isso, mas nós precisamos nos posicionar porque nós somos santos, nós somos separados, nós fomos separados. Então, para ficar frisado aqui acerca das mudanças culturais que nós estamos enfrentando, muitas coisas que há anos atrás era considerado inapropriado. Muitas coisas aconteciam, muitas coisas que são comuns nos dias de hoje. No século passado e algumas décadas atrás, era inapropriado. Quer ver uma coisa? Eu vou pegar um exemplo aqui, a maioria que talvez não conheça, mas eu conheço, eu vou usar com todo respeito e perdão a Dona Lourdes, vou usar o nome da senhora aqui. Dona Lourdes, eu acho que é a mais idosa que nós temos aqui. Não vou pedir para ela ficar de pé, mas os irmãos depois vão lá e dêem um abraço a ela. Olha como que era, talvez, a corte. Ó, falei bonito, hein? A corte, no tempo que a irmã Lourdes conheceu o seu esposo. Era uma troca de olhares. Quando conseguia pegar na mão, era um fato extraordinário. Porque talvez dar um ósculo santo, até um ósculo santo, era inapropriado. Era assim ou não era, Dona Lourdes? Desse modelo. E hoje? Olha, eu e minha esposa, nós completamos na última quinta-feira, depois vamos orar, hein? Fica a dica aí. Na última quinta-feira, dia 14 de maio, eu e minha esposa completamos 21 anos de casado. 21 anos de casado. Mas parece que esses 21 anos passaram sim, voando. Minha sogra e meu sogro estão ali, minha mãe está ali também de testemunha. A gente não saía juntos, sozinho. Namoramos 4 anos e meio. Pode contar na palma da mão as vezes que a minha, até então, namorada foi na minha casa. Dentro desses 4 anos e meio, os dias que ela foi na minha casa, pode contar na palma da mão, vai sobrar dedo ainda. Mas e hoje? A cultura muda. Os costumes mudam. Mas nós não podemos nos acostumar com as ideologias que são implantadas na nossa mente de se tornar comum o que a Bíblia ainda continua considerando inapropriado e comprometedora dentro do processo desse pilar da salvação chamado santificação. Existem muitos debates ideológicos que estão se levantando, muitas questões que se levantam, e hoje está muito comum, você só dá um clique lá, você consegue pesquisar vários podcasts de temas e debates que vêm sendo tratados diante da sociedade, o que pode, o que não pode, como deve ser, como deve ser. Mas aqui,
cabe a cada um de nós valorizar o que, volto a dizer, o que foi feito por você na cruz. Porque nós devemos isso, não é a placa da igreja, nós não devemos isso ao pastor que pastoreia a igreja, mas nós devemos isso àquele que se entregou por nós na cruz. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Não queira tornar comum o que a Bíblia já condenou, o que aos olhos do Senhor já é abominação. Então cabe muito discernimento na sua vida, para você fazer uma autoavaliação na sua vida. Os ambientes que você está frequentando, você faça uma pergunta, faça uma autoavaliação. Os ambientes que eu estou frequentando, eu tenho me santificado nele? Os acessos que eu tenho tomado, eu tenho nele me santificado? Eu tenho agradado o nome de Cristo? Eu tenho glorificado o nome de Cristo na minha vida como um cristão, como um crente, como alguém que foi lavado, como alguém que foi justificado, como alguém que foi regenerado, como alguém que está no processo de santificação? É uma pergunta. Por isso que a santificação, ela é processual, ela é um ato contínuo. Você já foi justificado, ou seja, Cristo já morreu por você. Agora que você precisa nesse processo de santificação é dar manutenção àquilo que foi feito por você. E por isso, meus irmãos, nós estamos em constantes aperfeiçoamentos. Nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia. O meu estilo de vida tem revelado a essência da santificação em minha vida? Porque olha, o que nós fizermos, onde nós pisarmos, o que nós falarmos, o que nós pensarmos, o que nós decidirmos para a nossa vida. Malaquias 3,16 na parte B vai dizer o seguinte: e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome. Todos os nossos atos, meus irmãos, têm um memorial diante de Deus. Está tudo registrado lá. Não tem como fugir. Então, sem querer estabelecer aqui um título puritano, dizer que agora nós temos que andar todo quadrado e engessado, não é isso. Mas você precisa fazer uma avaliação das transformações culturais que nós estamos sofrendo, se os nossos atos, os nossos costumes estão deixando de ser bons costumes, se nós estamos abrindo mão das boas maneiras e nos acostumando, nos enquadrando com a proposta que o mundo tem trazido a nós. E o Senhor tem nos guiado, porque esse mesmo que nos cobra isso, Ele nos sustenta. O mesmo que cobra isso, Ele nos instrui, porque Ele vai nos aperfeiçoar a cada dia na sua presença. Nessa etapa, meus irmãos, da santificação, nós somos uma nova criatura, sim ou não? Amém? Somos uma nova criatura, mas nós, nessa etapa, nós não somos mais o que nós éramos. Você é uma criatura justificada, regenerada e santificada. Ou seja, você não é mais o que era, mas você também ainda não é o que se tornará. Porque agora, e nós estamos entrando na fase final, você é glorificado. E esse aqui, não somos mais o que éramos, mas também não somos ainda o que nos tornaremos. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Para que nós possamos também chegar como Paulo chegou. 2 Timóteo 4, versículo 7 vai dizer o quê? Combati. Para acordar. Combati. Louvado seja o Senhor, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Louvado seja o Senhor.
Quarto e último, glorificação, o objetivo do processo. O que há de ser também já foi. Aqui, meus irmãos, aqui é nesse ambiente o objetivo de todo o processo. Aqui está a vitória do crente, aqui está a recompensa do crente, porque aqui nós teremos um corpo glorificado, aqui nós seremos transformados, aqui o pecado não mais nos assombrará, aqui nós não teremos mais que conviver com o peso, com a culpa, com o assombro do nosso passado, porque aqui nós teremos um corpo transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Na glorificação não existe a possibilidade para corrupção, para desvio. Nesse plano, o pecado já não mais cobrará da nossa consciência. Seremos totalmente limpos, livres de quaisquer resquícios do pecado, que será removido inteiramente. A conclusão do processo redentor, corpo glorificado, é corpo transformado. Louvado seja o nome do Senhor. E aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. E aqui um mistério maravilhoso nesse texto. E aqui os irmãos vão entender a conclusão do texto que nós lemos de Eclesiastes 3,15. Note aqui há algo glorioso, porque o texto diz que aos que justificou, a este também, repita comigo, glorificou. Está no presente, no passado ou no futuro? Passado. Então, aos que glorificou, nós já estamos na glória. Aleluia. Quando nós chegarmos nesse processo aqui, nessa parte do processo da glorificação, nós já estamos com o Senhor na glória. Aleluia. Porque Deus pede conta do que passou. Ou seja, passado, nós somos justificados. O que é no tempo presente, nós estamos agora, nesse momento, sendo regenerados e santificados. Mas aqui, o que há de ser futuro, mas o que há de ser também já foi, também já passou. Por quê, meus irmãos? Como isso? Porque aqui Deus olha para nós, não no nosso tempo, Deus olha para nós no tempo dele. E sabe qual é o tempo dele? O tempo que não conta. Lembra lá da bolinha azul que estava a história da humanidade no tempo de Deus? Então, para Deus, esse culto aqui já aconteceu. Para Deus, Adão está sendo criado. O povo está atravessando o Mar Vermelho. Jesus está sendo cravado na cruz. Jesus está sentado à direita do Pai. Para Deus, a igreja está sendo arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Meus irmãos, é glorioso, porque o mesmo Deus que exige o passado, sustenta o presente e determina o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra, que nós possamos ter a consciência de que onde nós estamos, o tempo de Deus é diferente do nosso. Nosso tempo é contado, mas para Deus, meus irmãos, tudo já aconteceu, tudo está acontecendo, porque mesmo estando fora do tempo, Ele sustenta o tempo na palma das suas mãos, Ele governa o tempo, e que nós lutemos cada dia para chegar neste dia. Eu gostaria de convidar a igreja a estar de pé, e convidar os irmãos a estarem lendo comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, se puder projetar aqui, Fábio, por gentileza, querido. 1 Coríntios 15, 52 e 54. Conseguiu? Quem tem a Bíblia de papel aí, já abriu? 1 Coríntios 15, 52 até o versículo 54.
Amém? Todo o nosso sonho, todo o nosso almejo, todo o nosso desejo é termos o nosso corpo glorificado e alcançarmos o objetivo final desse processo de salvação. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Num momento, leia comigo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, e deu um prado de glória ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia!